Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou em um barco e assentou-se. Toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, dizia: eis que um semeador saiu a semear, e semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vindos as árvores, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A semente é a palavra de Deus, que é semeada hoje com abundância para todos, em todos os meios de comunicação. No rádio, na televisão, no YouTube, no Facebook, para todo lugar. Você ouve a palavra de Deus abundantemente. E tem muitos que vão para a igreja. Tem gente que vai para a igreja praticamente todo dia. Se veste com a roupa que você olha assim de santa mulher de Deus. A outras veste toda apertadinha ali, que a calça falta estourar, a blusa falta arrebentar. E porque a palavra também diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Ali está o nosso tesouro. E também, em base nisso, também eu me baseio. Porque se uma pessoa se veste com uma roupa, ela pode ser uma santa mulher de Deus, ele pode ser um santo homem de Deus. Mas nós somos julgados pelas nossas atitudes. Não sempre pelo aquilo que nós falamos. Porque eu posso dizer que eu sou uma mulher de Deus, mas eu me visto a caráter de uma mulher de Deus? Eu me visto assim? Não, eu não me visto assim. Quer dizer, a semente que está semeada em mim, eu vou para a igreja, eu escuto a palavra, eu tenho que viver aquela palavra, porque se eu não viver aquela palavra, se eu não colocar aquela palavra em prática na minha vida, é mesmo que passar manteiga na venta de gato. Eu posso dormir, morar na igreja, não vai resolver a minha situação, não vai resolver. Por quê? Porque eu tô ouvindo, mas está entrando pelo um ouvido e voando pelo outro. Ou seja, é aquela terra, é aquela semente que caiu naquela terra, pouquinha, aonde a terra era pouca, não deu para ela enraizar. Lá veio o sol e secou. Secou aquela semente. É semente seca. Seca. Pode até ir, mas não passa daquela sequidão. Por quê? Porque não quer se aprofundar, ela não quer ir para uma terra fértil. Aliás, ela está na terra fértil, mas ela não quer se aprofundar. Não, eu vou ficar na beirada. Isso aqui para mim tá beleza. Entendeu?
Ou seja, não deixa o espírito tomar conta. Quer que a carne é que manda. Mas quem tem que mandar é o espírito. Se nós estamos fazendo a obra, quem tem que mandar na nossa vida, quem tem que dirigir a nossa vida é o espírito. Porque não adianta eu falar, porque é melhor não falar, mas agir. Que a minha boca não fala, mas que a minha atitude fala por mim. Porque muitas vezes eu digo, eu não vou fazer, mas eu não mando em mim, quem manda em mim é o Espírito Santo, e eu vou fazer aquilo que eu mandei. Aquilo que ele mandou, aliás. Aquilo que ele mandou é que eu vou fazer, não aquilo que eu quero. Agora não adianta, não se deixe enganar não, por palavra mansa, palavra veludada, porque isso aí não resolve. Tem muita gente indo pro quinto do inferno com a passagem só de ida por causa desse negócio de palavrinha mansa. Não entra nesse negócio não. Despertador, ele não desperta com aquele barulho de mansidão, não. É com barulho bem forte, que é para você acordar e ficar de prontidão. É tempo de vigilância. E a outra foi jogada no meio do espinho. Aquela semente caiu lá no meio do espinho. Caiu no meio do espinho. Como é que ela vai fazer para crescer lá? Como é? Porque é espinhada para todo lado, é espinhado para todo lado. Todo lado, lá não tem terra, lá só tem espinho. Como é que ela vai crescer? Ela não vai crescer. Ela vai ficar sufocada naquele meio. Naquele meio ela vai ficar sufocada e não vai crescer. A outra caiu numa pedra, num pedregulho. Num pedregulho. E aí? Terra seca também. Pedra não tem terra. Aquela terra é superficial. Não tem, ela não vai ter como criar raiz. Aí é aquela outra também, que tu vai para um lado, vai para o outro, ouve a palavra, mas a palavra não raiza. Porque assim, a planta, quando ela é plantada numa terra boa, principalmente a palmeira não precisa nem plantar, né? A palmeira de coco babaçu, cai aquela coco lá, cai aquele cacho, se despenca lá no chão, e quando você vê, já está muito velho, nasce para tudo que é lado. A coisa mais difícil que você vê é uma palmeira quebrada. O vento sopra sobre ela vai com a folhagem lá embaixo, quase igual o bambu, e volta. Tem aquela dança, você já viu lá no Maranhão como tem tantas palmeiras de coco babaçu, coisa mais linda do mundo? Ela dançando quando sopra o vento, vai para um lado e vai para o outro. O bambu também, você já viu a parábola do bambu e da samambaia? O bambu, diz que o homem fez uma plantação de bambu, outra de samambaia. A samambaia lá no bosque cresceu da noite pro dia, ficou aquela coisa verde, a coisa mais linda. E o bambu não, o bambu o homem disse que não vai nascer. Ia lá, terra rachada, mas a semente estava lá. Porque a semente primeiro ela tem que romper aquela casca para depois ela sair, né não? Tem gente que facilita, já planta ela, já tirar daquela casca, mas nem toda semente é assim, o arroz pelo menos não é. E ali passou um tempão. Aí quando o bambu saiu aquela folhinha, depois saiu aquelas duas folhinhas e começou a crescer, crescer. Você vê os pés de bambu como é, as árvores de bambu como é grande? Por quê? Porque a raiz dela também é profunda. Porque se a raiz dela não for profunda, quando vier a tempestade, o vendaval, o que acontece? Ela não vai ficar de pé, ela vai cair. Assim é o cristão. Chega da noite pro dia, já quer crescer da noite pro dia, entendeu? Vou crescer. Cadê a raiz? Cadê a raiz? Cadê a raiz? Se não tiver raiz, não vai ficar de pé. É igual o construtor, tem que ter alicerce, tem que ter raiz, porque se não tiver raiz, o sol vai bater, o espinho vai chegar e vai matar. Vai matar. Terra seca. Mas ainda tem tempo de você se plantar numa terra fértil, numa terra boa. Tu pode ser mudada dessa terra seca, desse pedregulho, e ser plantada numa terra boa. Tem tanta terra boa por aí. E por que tu tá nesse deserto, nessa terra seca? Sabe, tem gente que é assim. Aí a semente é semeada, a outra é assim. Quando sai na porta da igreja, o Satanás já roubou a semente ali, o passarinho já comeu. O passarinho é o Satanás, é ele mesmo. Não é passarinho de verdade, não. É o Satanás que rouba. Como é que rouba?
Sabe por quê? Porque quando sai da igreja vai sentar num café, ou se não vai falar o que não deve falar da vida dos outros. Isso mesmo. E aí a bênção já era, já foi. Ou então, se não, quando chega em casa, o caldo entorna. Caldo entorna, por quê? Porque o marido estava lá ou a mulher estava lá. Não, agora aqui é o marido, é a mulher, é o marido que é cristão. O marido vai, quando chega em casa, a mulher diz: mas meu filho, tudo disse que estava na igreja, estava até agora, e por quê? Ai, meu filho, por quê? Minha filha, por que tu não fez a comida? Ai, é porque eu estava aqui vendo meu negócio no TikTok, é porque eu estava vendo um negócio aqui no Facebook, que eu estava vendo um negócio. Mas, quer dizer, é as nossas atitudes. Nós temos, aonde que é que nós formos, nós temos que ser temperada. Temperada pelo tempero de Jeová. Temos que ter equilíbrio, tem que ter discernimento. Em tudo que nós formos fazer, nós como mulheres de Deus, homens de Deus, temos que ter equilíbrio, temperância. Não é só na igreja, na frente do povo, não. É aonde quer que nós estivermos. Nós temos que ter esse equilíbrio. Cheia do Espírito Santo, porque ele dá discernimento. Ele ensina tudo o que nós precisamos saber. Tudo. Você vê a Bíblia de capa a capa. Daniel, por exemplo, tinha um espírito excelente. O espírito excelente. José, também. Ele disse: não fui eu. Não fui eu. Isso não é dom meu, é dom de Deus. Ou seja, dá honra, dá glória para Deus. Entendeu? Porque se você... Eu sou uma mulher de Deus, mas você não se veste como uma mulher de Deus. E aí, por acaso, é a vestuária que faz você ser uma mulher de Deus? Não é a vestuária, mas ela conta. Ela conta. Para tudo que nós vamos fazer, nós temos que saber como nós vamos fazer. Se você vai, por exemplo, tu vai te apresentar perante o governador, tu vai se vestido a caráter, né? Tu vai vestir uma roupa decente para você se apresentar, né? E imagina tu se apresentar perante o Senhor do Senhor, o Deus eterno. Tu vai de qualquer jeito? Não é assim. Se você se veste bem para ir para a festa mundana, e por que para ir para a casa de Deus tu vai de qualquer jeito? Não, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter bom senso. Bom senso. Tá calor, tu põe um blazer, põe uma roupa decente para você ministrar. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter discernimento. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não pode ser de qualquer jeito. Não. Tu já pensou se você pede uma coisa para Deus, Deus diz: eu vou te dar de qualquer jeito. É assim que tu pede para Deus? Não. Tu não quer nem o melhor? Então se apresenta para Ele com o melhor. Com aquilo melhor que você tem. Sirva a Ele com amor. Não é só falar na boca, não. A gente tem que ver nas nossas atitudes. Porque eu posso falar, minha boca pode falar 1001 coisa, mas eu posso muito bem não fazer nada daquilo que a minha boca falou. E o que vai adiantar? Porque se eu ler a palavra e eu não coloco ela em prática na minha vida, não vai adiantar. Eu vou estar enxugando o gelo. Tem alguém que consegue enxugar gelo? Não adianta. Não vai resolver. A tua vida vai ficar naquele miserê, naquela pindaíba, do mesmo jeito. Ou seja, Deus está dizendo que é para eu não roubar, então eu não vou roubar. Não furtar, então eu não vou furtar. Não adulterar, então eu não vou adulterar. Não dar falso testemunho, também não vou dar falso testemunho. Honrar o Senhor com todos os meus bens, vou honrar. Então eu vou ter que colocar aí tudo aquilo que Deus está falando, eu vou me esforçar para eu fazer, porque eu sei que não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil, não. Não é fácil. Fácil é tirar pirulito da boca de criança. Isso é fácil. Mas servir a Deus, não, servir a Deus é com esforço, é com dedicação, é com amor, se esforçando a cada dia, a cada momento para fazer, porque não é fácil. Não, porque é com amor e dedicação. Temperância. Aí tá, a outra que caiu na terra boa, aquela que caiu na terra boa é que nem Davi lá naquela caverna. Caiu na terra boa, Davi estava lá na caverna e aqueles que estavam todos flagelados, endividados, angustiados, foi tudo lá para Davi ser líder deles. Davi estava na caverna. Davi era o quê? Davi era o rei. Mas o que o rei está fazendo na caverna? É assim. Porque quem tem o Espírito de Deus
Nem sempre precisa correr atrás. Tem momento que sim, mas nem sempre. Porque Deus envia aquilo que tu precisa, Deus envia até você. Ele envia. Tu tá plantado nessa terra, foi Deus que te colocou aí? Então faça aquilo que Deus te mandou fazer, porque tu vai dar fruto 70, 100 por um. Vai dar tanto fruto que vai ter gente que vai dizer, não, tu não pode ficar aqui não. Tu não pode ficar aqui, sabe por quê? Porque tu já tem mais do que nós. Tu chegou ontem, tu já tá muito próspero, tu já tá muito próspera. Não, tu não pode ficar aqui junto com nós, porque tu tá ofuscando o nosso brilho. Mas não adianta, foi Deus que te colocou aí, tu vai ficar aí. Ninguém vai te desarraigar daí, não. Porque foi Deus que te colocou nessa posição. E quem vai te tirar? Não tem ninguém que tem o poder de te tirar desse lugar. Não, porque terra que Deus te plantou, Ele te plantou para tu dar fruto. Agora, crente que diz que é crente, que vive com a boca cheia de palavrão, falando só indecência, falando que aonde está o Espírito de Deus nesse lugar? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. E a pessoa diz, não, fala de Deus, fala. Até o Satanás também fala. Fala. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas ele não obedece uma vírgula. Não. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento. Mas ele não precisa obedecer. E tem gente que está pior do que o Satanás. Porque nem o Satanás quer ele mais lá. Diz, não, tu não vem para cá. Porque se tu vier para cá, tu vai tomar meu lugar. Então tu fica lá mesmo. Se ajeita lá com Deus. Porque Deus pode. Mas comigo aqui, porque comigo aqui é diferente. Então eu não te quero aqui. Porque tu já quer mandar mais do que eu? Não, aqui não tem lugar para nós dois. Não, fica para lá. Então, seja a semente boa. Não seja a semente estragada. Seja a semente que caiu na boa terra. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te deu. Não seja morno. Não. Melhor que seja frio do que seja morno. Porque Deus disse que aquele que é morno, ele está a ponto de vomitar. A ponto de vomitar. Ou seja, o que é morno? Morno é aquela pessoa que conhece a palavra. Praticamente nasceu dentro da igreja. Mas não coloca em prática. Acha que tudo é... Não, tudo está ali à nossa disposição, sim. Mas nem tudo nós podemos fazer. Nós temos que ter discernimento e saber o que podemos e o que não podemos. Não, a gente tem que fazer isso. Mas as pessoas querem levar o mundo para dentro da igreja. Não, isso aqui é permitido. Minha igreja é boa, porque a minha igreja eu posso fazer tudo que eu quiser. Não pode. Na igreja não pode fazer tudo que quer, não. Eu não aceito. Na igreja, aonde Deus me colocou para ser líder, eu não aceito. Lá é permitido fazer aquilo que Deus quer que façamos. Não aquilo que queremos, mas aquilo que Deus quer. Porque quem manda é Ele. E o resto tudo obedece. Porque Ele é o pastor. E nós somos ovelha. E ovelha obedece o seu pastor. E a ordem vem de cima. E quando a ordem vem de cima, todo mundo baixa a cabeça e escuta e coloca em prática. Porque senão, o que acontece? O pastor tem o quê? Um cajado, não é não? E o cajado desce. Aí a pessoa tá que nem peru que levou uma cacetada na cabeça, roda, e não sai do lugar. Meu Deus, por que eu tô... É porque tu tá ouvindo a palavra, mas tu não tá colocando ela em prática. E não adianta fingir que tá colocando em prática, não, porque Deus... Olha, ninguém esconde nada de Deus. É como se tivesse um telão ali, ele vê tudo. Em tempo recorde, ele vê tudo. Nada tão oculto diante dos seus olhos. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer a nossa obediência. É a nossa obediência que Ele quer. E ninguém faz a obra sozinho. Não faz. Lembra quando Moisés estava lá correndo para um lado, para o outro? O sogro dele diz, Moisés, o que tu está fazendo, Moisés? Tu quer se matar, homem? Não, Moisés, que é isso? Delega. Olha, fulano faz isso, o fulano faz aqui, o fulano faz aqui. Chama os anciãos e delega, Moisés. Falou para Deus. Deus também falou. Não, ninguém não. A gente é um corpo. Um corpo só é cabeça? Não é.
Um corpo tem todas as suas partes. Tem braço, tem perna, tem olho, tem boca, é um corpo completo. E cada membro é importante no corpo de Cristo, assim como no nosso corpo. Tira o teu dedinho do pé para tu ver como é que tu vai sentir falta dele. É tão pequenininho, não é? Mas vai fazer falta. Assim mesmo é na nossa igreja. Todos os membros que tem na nossa igreja é importante. Aquele que acabou de chegar é tão importante como aquele que já estava. É importante. Nós não podemos fazer exceção de pessoas. A porta da igreja, a porta da casa de Deus, do templo lá, porque casa de Deus somos nós, né? O templo lá de adoração está aberto para todos os povos. Também não tem que pedir, tu tem que... não, é assim. Deus disse, vem do jeito que está, não é verdade? Vem do jeito que está, mas Deus não falou permanecer do jeito que está, falou? Não. Lembra da mulher lá que foi flagrada em ato adultério? Lembra dela? Então, Jesus fez o quê? O pessoal queria que pedrejasse, que fizesse com tudo com ela, não era? Tentando pegar Jesus naquela pegadinha dele lá. Que Jesus, quando todo mundo, Jesus disse que aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Começou saindo pelo mais velho, não foi? Jogando as pedrinhas no chão, ninguém apedrejou aquela mulher, porque tinha todo mundo ali uma tonelada de pecado na cabeça e ninguém se atreveu. E aí o que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, cadê os teus acusadores? Não te acusaram? Não, nem eu tampouco. Mas vai e não peques mais. Ou seja, vem do jeito que está, mas não permanecei. Já pecou? Já. Foi perdoado? Foi. Mas agora, vê se anda em retidão, em santidade, praticando aquilo que Deus mandou. Entendeu? Pois é desse jeito. Não, já pequei uma vez, agora peco de novo, peço perdão, peco de novo, peço perdão. Não entra nessa, não. Numa dessas, Jesus vem buscar a igreja e aí tu vai ficar com a turma do que ficou. Vai ficar. Por quê? Porque a semente foi lançada na terra boa, mas tu não deixou ela crescer. Porque pode até ser lançada na terra boa, mas se tu não der espaço para ela crescer, ela não cresce não. Porque ela vai crescendo, tu poda. É igual aquela parábola daqueles 2 cachorros. O homem que disse que tinha 2 cachorrão ali de corrida. Aí tinha um cachorro branco e um cachorro preto. Quando ele queria que o cachorro preto vencesse, ele dava menos comida pro cachorro branco. Menos comida pro branco e mais pro preto. E aí o preto vencia a corrida. Aí o pessoal apostava mais no preto. É o preto que vai vencer, é ele que vai vencer, ele é o campeão. Aí o que ele fazia? Na outra corrida ele dava menos comida pro cachorro preto e mais pro branco. E aí o branco que vencia. Ou seja, mas aonde tu quer chegar com isso? É igual a carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais é aquele que vai vencer. Mas se você alimentar mais tua carne, como que o espírito vai sobressair aí? Se tu não dá espaço para ele, se tu não alimenta ele, tu alimenta ele é só com aquilo que não agrada a ele. E como é que ele vai? Não, ele é sensível. Ele é sensível. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo sagrado do Espírito Santo. Então a gente tem que guardar, temos que zelar o nosso corpo, tem que vestir adequadamente o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Principalmente na nossa casa, tudo bem. Na nossa casa, você pode vestir um vestidinho, você tá na tua casa. Tu vai pra tua piscina na tua casa, tu pode botar um maiô, um biquíni. Tu tá na tua casa. Tu não vai entrar na piscina de paletó e gravata. Não, nós temos direito, nossa privacidade na nossa casa. Mas na casa de Deus, pelo amor de Deus. Passa aí uma limpa aí na tua lista aí e vê, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Senso do bom do bombom. Entendeu? É isso mesmo. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Para que todos nós queremos bênção. Então é só obedecer, porque a bênção, Deus vai abrir o seu bom tesouro para nós e vai derramar bênção sem medida. Mas para isso nós temos que obedecer, prestar atenção naquilo que Deus diz e obedecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Pai, venha ser liberta, venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, toda maldição hereditária que vinha assolando esta família de geração por geração, meu Deus, que bate em retirada, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo levante do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Cobre-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, com a tua mão poderosa, livrando de todo ataque do inferno. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito da bancarrota, vai batendo em retirada no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo espírito do medo, espírito da depressão, espírito do câncer, espírito da loucura, espírito do autismo. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo intento maligno do inferno contra a nossa vida. No nome do Senhor Jesus, Pai, visita nossas igrejas, Senhor. Proteja a tua obra, Senhor, do espírito da devassidão, do espírito da escravidão, do espírito que está desviando o teu povo, Pai, do teu caminho, meu Deus, que o Satanás está colocando cada coisa na cabeça do teu povo, Pai. Liberta, Pai, sara a mente, sara o coração, sara as nações, Pai, sara, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o demônio devora aquele espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, tranca a rua, Zé Pilindo, vai batendo em retirada todo levante do inferno. Pai, toca nesta mulher, Pai, que sente dores no corpo todo, Pai. Pai, toca do alto da cabeça, a planta dos pés para curar essa mulher que tem um problema nos rins, uma infecção nos rins, aquela pessoa que é diabetes, aquela pessoa que tem ossos de vidro. Pai, no nome do Senhor Jesus, toca para curar o teu povo, para libertar o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho para remover esse espírito de inveja, esse espírito de confusão. Vai batendo em retirada, Satanás. Pai, envia essa legião de anjos para nos nossos lares, para desmanchar toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, de voodoo que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra as nossas empresas. Vai jogando por terra, Pai, quebrando, Senhor, todo o laço do inferno que foi feita contra a nossa família. Pai, proteja a nossa família, proteja as nossas crianças, proteja, Senhor, blinda com teu sangue, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospitais, nos corredores, onde tiver uma pessoa enferma, para tocar, Senhor, para curar o teu povo. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Pai. Envia teus anjos para tocar e curar. Anjos ministrador, Espírito Santo de Deus, toca para curar o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.